E aí, besties, como vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu trouxe a minha maquiagem assinatura de quando eu vou sair à noite. Eu gosto de uma coisa mais marcada. Pra ser sincera, eu gosto de olho e boca marcado quando eu vou sair à noite. Bom, pra começar, eu tenho a pele oleosa, então é importante a gente fazer a limpeza da pele direitinho pra pele poder durar. Enfim, já limpei a pele, lavei com o sabonete que eu uso, o gel de limpeza que eu uso normalmente. Eu gosto muito daquele laranjinha da Actine pra pele oleosa. Eu uso ele desde os meus 10, 11 anos, então eu sei do que eu tô falando. Ele realmente controla a oleosidade da minha pele, sem deixar aquele seco esturricado, sabe? Que fica às vezes ressecado, ou então que a gente sente que fica repuxando, mais ou menos. Então, depois da limpeza da pele, a gente vai hidratar, porque não é porque a pele é oleosa que a gente não precisa hidratar, não é mesmo? E eu vou usar esse sérum aqui, que é bem baratinho. Eu gosto de usar ele mais aqui na área dos olhos, em mim, tá, ultimamente tá bem ressecado, então eu tô usando bastante ele mais aqui na área dos olhos do que no resto do rosto. Mas ele no resto do rosto também eu não sinto que deixa minha pele oleosa. Eu vou colocar pouco dele porque... Porque sim, eu tô com vontade. Mas geralmente eu também não uso muito, não. Às vezes eu repasso, só faço uma segunda camada aqui na área dos olhos, mas só quando eu sinto que precisa, que a minha pele tá... Minha pele não, né? Essa região aqui em mim às vezes fica um pouco mais ressecada que o normal. Aí eu repasso uma segunda camada se eu achar que precisa. Outra coisa super importante é a gente deixar todos os passos da pele, tudo que a gente fizer, a gente tem que deixar secar direitinho pra não ir misturando tudo e no final o produto não fazer o que tem que ser feito, sabe? Então é super importante a gente deixar secar direitinho antes de aplicar o próximo produto. Agora eu vou usar o primer. Eu gosto muito desse aqui também, eu tenho há anos. Ainda tem muito. Esse daqui é daqueles de silicone, o que é ótimo pra pele oleosa. Inclusive, eu passo até aqui, assim, às vezes. E eu sinto que dá uma preenchida nas linhazinhas que tem aqui, né? Depois do resultado do corretivo e base, fica até um pouco melhor. Mas não é sempre também, só quando eu acho que precisa. Eu não passo muito, não tenho o costume de passar muito. E eu passo só nessa região aqui dos poros mesmo, que é onde eu acho que precisa, mas aí cada um passa onde acha que precisa, né? E aí o que a gente faz? Dá batidinha pra esse primer entrar nos poros e tapar os buraquinhos que ele tem que tapar, né? Mas não é legal a gente arrastar, porque aí pode esfarelar o produto, né? Por ser silicone e tal. E aí, espalha direitinho. Eu não tenho o costume de usar bruma. Inclusive, eu usava, mas eu achei que a minha pele começou a durar muito mais depois que eu parei de usar bruma. Inclusive, agora eu uso fixador. Eu não uso bruma no final da maquiagem. E isso aqui mudou completamente a minha maquiagem. Completamente. Dura muito mais. Outra dica pra pele oleosa é aplicar um pouquinho de pó no rosto antes de vir com a base e tudo mais. Isso também ajuda a segurar a oleosidade da minha pele. Eu já faço isso tem anos. A preparação de pele demora mais a ficar oleosa, sabe? A gente não precisa pegar muito, pra também não deixar ressecado, sabe? E acabar esfarelando tudo que a gente vai passar depois. Mas a gente pega um pouquinho, só pra dar uma selada, tá vendo? Não tem demais. E passa onde a gente sabe que fica oleoso primeiro, ou onde fica mais oleoso. Isso aqui também foi outra dica que salvou completamente a minha preparação de pele, porque a minha pele é muito oleosa e ela ficava oleosa muito rápido. Isso aqui, junto com um gel de limpeza correto pro meu tipo de pele, mais um fixador, isso aqui tudo ajudou. Então, é tudo um combo, né? Tudo que a gente tem que fazer direitinho pra fazer dar certo. Eu não acho que essa base deixa um acabamento pesado, ressecado, nada assim na minha pele. Eu gosto muito dessa base. Essa daqui é um dos... Não, obviamente não é um dos lançamentos mais recentes da Melu, mas ela tem um preço bom. Eu também acho na Shopee ainda pra vender, então deve ter. É a base... Não tem nome, mas é essa rosinha da Melu. Já fui muito daquela que gosta de cobertura super pesada de base. Hoje em dia, não sou a maior fã. Às vezes uso quando dá vontade, mas não é sempre. Mas ultimamente tô preferindo
esse acabamento mais, assim, médio pra leve. Leve pra médio, no caso. Tá vendo como ela uniformiza o tom da minha pele? Traz uma cobertura leve e ainda fica bonito. Vou fazer só mais uma camada aqui na área dos olhos. Mas também nada demais. É só porque eu não tô dormindo muito bem esses últimos dias e aí, né, acaba... Ainda mais que eu fiz uma camada de base leve, então acaba aparecendo. Ó, dá pra ver que ela constrói bem a camada. Não arrancou nada que tava embaixo, nem ficou feio. Essa base é realmente muito boa, é baratinha, mas é muito boa. Agora, geralmente, a gente ia fazer o quê? Corretivo. Eu prefiro fazer o contorno blush e depois o corretivo, porque assim eu sinto que não fica tão marcada essa parte aqui do blush, né? A gente consegue dar uma limpada aqui, ainda mais eu que eu gosto dessa área central do rosto bem iluminada, então a gente consegue limpar. E eu tenho esse contorno aqui, que foi o primeiro contorno que eu usei na vida, e eu amo ele até hoje, eu gosto muito do tom desse contorno. Ele é da Ruby Rose, eu não sei se ainda vende. Ele é um pó, na verdade, ele não é nem contorno, ele é um pó que um querido comprou pra mim de presente. E eu não sei se ainda vende dele, mas tenho até que procurar, porque eu realmente gosto muito dele e eu quero comprar pra quando esse aqui acaba. Algumas pessoas falaram que isso é errado. Só que eu gosto de fazer assim. Quem quiser fazer em casa, faz. Quem não quiser, eu pego um pouquinho de água e eu vou borrifar aqui. E a gente vai fazer como se fosse um contorno cremoso, digamos assim. A gente borrifa um pouquinho de água. Provavelmente isso aqui realmente tá muito errado. Mas eu gostei de fazer assim. Eu simplesmente tive a ideia de fazer assim. Fiz e gostei de como ficou. Então, eu gosto de pegar os dois lados pra ficar igual. E aí eu vou coisar assim na mão pra ele tirar o excesso que tiver, né? Pra não manchar o nosso rosto. E aí eu gosto de fazer o meu contorno bem aqui assim. Eu não gosto muito de vir pra cá. Eu tô pensando em testar, né? Fazer uma maquiagem de acordo com o formato do meu rosto, do meu olho, de tudo, sabe? Pra ver se fica melhor. Porque eu tô com a sensação ultimamente de que eu posso melhorar a minha maquiagem, mas eu não sei o que eu posso fazer pra melhorar. Então eu vou ver se eu tento fazer isso. Pra ver se é coisa da minha cabeça, essa questão de querer melhorar a maquiagem, ou se realmente dá pra eu melhorar. E aí o que sobra eu passo aqui no cantinho, aqui embaixo, que eu sempre faço. Eu adoro deixar isso aqui bem marcadinho. E aí eu faço mais aqui em cima e aqui assim perto do cabelo. E agora a gente vai pro nariz. Eu não vivo sem contorno no nariz, aí eu pego um pincelzinho assim. Agora dica pra quem é nariguda como eu. Meu nariz, ele é longo, sabe? E antes eu fazia o contorno até aqui em cima e eu achava que ficava ainda mais longo, parecia ainda mais longo. Então o que eu faço agora? Uma linhazinha aqui embaixo. Agora a gente vai fazer duas linhas do lado, até a metade, ó. Olha sempre de lado pra ver se não tá marcado, né? Esfuma direitinho. E, por último, a linhazinha aqui, ó. Bem aqui. Esfuma também, às vezes eu passo o dedo. Eu vou fazer a mesma coisa dessa água com o meu blush. Mistura um pouquinho. E o blush eu gosto de passar mais aqui assim, pra cima, sabe? Outra coisa que eu gosto muito de fazer, que também já é uma coisa que eu não consigo não fazer na minha maquiagem, é aplicar um pouquinho de blush aqui. Eu vou achatar o pincel assim, ó. E eu vou passar literalmente só aqui, ó. De blush é isso. Eu uso esse corretivo aqui da Melu, o verdinho. Assim, ele é muito bom. Não vou negar, ele é muito bom. Só que eu acho que ele seca muito rápido. Mas assim, questão de cobertura, de acabamento dele, fica muito bonito. Eu vou começar fazendo a bolinha aqui no nariz. E aqui, que sempre faço. Às vezes até com o dedo mesmo, que é mais rápido. Gosto de passar também aqui no cantinho. Sempre. Eu gostava muito de fazer isso aqui. E hoje me deu vontade de fazer, então vamos fazer. E ele ilumina bem esse corretivo. Esse verdinho aqui da Melu. Puxadinho aqui, que eu sempre faço. E aí, ó. Aqui assim eu não passo tanto corretivo, não. Eu costumo espalhar o que já tem no pincel, com o que já tem no pincel, sabe? E aqui em cima também, só o que sobra. O lugar que eu não consigo não passar é aqui. E eu não gosto de passar muito assim. Eu gosto mais de passar assim. Eu sinto que deixa mais marcadinho essa parte do meu rosto.
Talvez pareça que eu tô passando com a mão pesada e esfregando, mas eu não tô não, tá? Nem façam isso pra não acabar arrastando o produto de baixo. Tá vendo? Fica marcadinho bonito. A gente vai pegar um pouquinho de pó, não muito. E a gente vai primeiro selar essa pele. Depois a gente vai fazer o baking, tá? Aqui a gente tira a marcaçãozinha que tiver. Se tiver, né? Eu sei que tem gente que não fica, alguns produtos não ficam. E a gente olha pra cima e vai selar aqui, tá vendo? A gente não aplica toneladas de produto de uma vez. Sem, assim, não tem chance de virar aquela maçaroca doida, aplicando muito produto de uma vez. E eu gosto muito desse pó aqui da Face Beautiful. Eu uso ele também há muito tempo. É o amarelinho de banana, pó solto. E eu vou selar a pele toda desse jeito, tá? Se tiver alguma marcaçãozinha, tira, passo o pincel pra tirar. Selando com pouco produto. Vou passar também em cima do blush, contorno, tudo. Pra gente deixar tudo bem sequinho. Tá vendo que não tem excesso de produto em lugar nenhum, tá tudo bem sequinho, bem aplicado. Agora a gente vai vir com a esponjinha. Pega um tantão mais de produto, ajeita aqui na mão, pra não ir, sabe, algumas partes com mais produto que outras, a gente espalha direitinho. E aí a gente vai pressionando esse pó na pele, tá? Não arrasta, em nome de Jesus. E assim, a gente que tem pele oleosa, a gente precisa de bastante pó pra segurar a pele. E aí, o que que eu aprendi a fazer? Antes eu aplicava o tantão de pó na pele, deixava aqui assando alguns minutinhos, cozinhando, o famoso baking, e depois eu varria. Só que, amigas, a gente tem pele oleosa, a gente tem que pressionar esse pó na pele. Vocês estão vendo? A pele absorveu todo o pó. Eu não arrastei, nem nada, só fui dando batidinha até a pele absorver o pó. Eu vou fazer isso no rosto todo, tá? Porque a gente tem pele oleosa, a gente precisa fazer essa maquiagem durar, a gente precisa aplicar o pó direito. Dando batidinhas até entrar tudinho na pele. Aqui eu gosto de fazer a marcaçãozinha. E aplicar pó assim faz toda a diferença. Vamos pro blush, pro contorno, na verdade. Voltar com o contorno. Olha, já secou, então a gente pode voltar aqui e fazer tudo de novo. Volta aqui, o que sobra. Até porque eu vou usar esse coisa como base da sombra também, então não tem problema, né? Agora contorno do nariz. Mesma coisa, linhazinha embaixo. Opa, linhazinha embaixo. Duas linhazinhas no lado e uma linhazinha no meio. Pronto. Blush, mesma coisa, mesmo blush. Vou misturar os dois. Também aqui no topinho, como eu já falei que eu gosto de passar. Lindo. Olha essa pele, que coisa linda. Eu não tenho iluminador mais puxado pro dourado, champanhe, então eu vou misturar com uma sombra brilhosa que eu tenho. Essa aqui é a sombra que eu tenho, a paletinha. Bem antiguinha também. Eu uso essa daqui, ó. Pega um pouquinho do iluminador. Vocês estão vendo o tanto que isso aqui brilha? Olha isso. Peguei um pouquinho dele, vou pegar um pouquinho da sombra também. Dá uma misturadinha. E eu faço uma linhazinha aqui no coisinha do nariz, ó. Passo o dedo pra tirar o excesso se precisar. Olha isso, tanto que isso brilha. O último passo da minha pele, que é fazer as minhas sardinhas. Eu não sou ninguém sem as minhas sardinhas, sem as minhas pintinhas, então a gente vai refazer, tá? Não tem segredo. Eu só pego com um pincelzinho assim, ó. Pego na pontinha do pincel e eu vou fazendo. Ó, aqui eu tô com uma espinhazinha. Simples, tá vendo? Simples. Eu gosto também de fazer aqui. Sempre faço isso daqui. Agora a gente vem com um pincelzinho limpo assim e passa por cima. Só pra não ficar tão marcado. Vamos pegar de novo esse pincel chanfradinho. Eu tenho cabelo vermelho, às vezes eu pinto a sobrancelha de vermelho, às vezes não. Normalmente eu pinto assim que eu retoco o cabelo, mas depois que já passou um tempo, eu normalmente faço com a cor natural escura mesmo.
dar uma penteadinha na sobrancelha antes de começar a arrumar. A minha eu tô gostando ultimamente de deixar ela mais curtinha e retinha, assim. Eu acho que combina com o meu rosto. Quando eu vou usar vermelho pra combinar com a cor do cabelo, eu misturo essa cor com essa, ou essa e essa. Que aí não fica tão vermelho, fica um vermelho assim meio marrom. Eu gosto. Mas hoje eu vou usar só essa escurinha aqui mesmo. E agora é só preencher. Aqui embaixo eu não vou deixar tão certo, porque eu tô gostando de delimitar a sobrancelha. Voltou essa moda aí, né? De delimitar a sobrancelha. E eu gosto de fazer porque, como eu tô gostando dela mais retinha, ajuda a deixar ainda mais retinha. Aqui eu puxo porque eu gosto do puxadinho assim. Ó, fica certinho. Às vezes eu nem passo o corretivo porque eu acho que não precisa. Agora, eu acho que hoje não precisa, então eu não vou passar. Mas agora, normalmente, eu faço, delimito a sobrancelha quando precisa. Pegar a mesma misturinha de sombra e iluminador pra passar na sobrancelha. Aí eu passo só aqui. Agora a gente vai pros olhos. A gente vai voltar com o... esqueci o nome. Contorno. Aqui, ó. Mesmo pincel do contorno que eu vou usar, um pincelzinho assim, ó. E aí, passar só aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Concentrando aqui no cantinho. Às vezes eu dou uma puxadinha quando eu quero que fique mais puxadinho. Então agora a gente vai voltar com o pincel. Aqui, ó. E a gente vai intensificar ainda mais isso aqui, só fazendo aqui, ó. Nessa partezinha. Agora, a gente começou com esse tom de marrom. Já dá uma profundidade boa e fica bem bonito. A gente começou com esse, agora a gente vai vir com um marrom mais escuro. Que no caso, eu vou usar esse daqui. A gente vai pegar um pouquinho dele, não muito. E a gente vai concentrar aqui, nessa partezinha. Bem aqui embaixo, ó. Não vai subir muito, só pra dar profundidade. Agora a gente vai vir com um pincel menor. Eu vou usar o mesmo pincel, só que lado diferente. Esse aqui é um pouco menor, tá vendo? Esse aqui é maiorzinho. E a gente vai vir com uma sombra mais escura, mas ainda não é preto. Eu vou usar esse que eu usei na sobrancelha, que ele é um marrom bem escuro, mas não chega a ser preto. Agora a gente vai vir com um lado pequenininho e vai concentrar bem aqui mesmo, só dando uma puxadinha. Fazendo como se fosse um delineadinho, tá vendo? Delineadinho esfumado. Agora, se quiser dar uma escurecida assim, eu vou dar uma escurecida de leve. Passando só mais um pouquinho bem aqui mesmo. A gente vai vir com o pretinho, querido. Pincel chanfradinho, ó. E agora, o que eu vou fazer? Vou seguir a linha de baixo do meu olho. Na verdade, é esse desenho mesmo que já tá aqui, já tá bem puxadinho do jeito que eu gosto. E aí, eu vou fazer só o puxadinho, só do tamanho do pincel. Eu vou encaixar o pincel aqui, ó. E vou puxar pra baixo, eu não vou puxar pra cima, tá? É literalmente isso aqui. Encosto, puxa pra baixo. Tá vendo? Já dá o puxadinho que a gente gosta. Ó, vai subindo ele um pouquinho. Pra gente conseguir escurecer também essa parte do olho. E é isso. O meu olho de sempre é isso aqui. Outra coisa que eu não vivo sem na minha maquiagem, o querido puxadinho do canto interno. Que a gente vai fazer. Agora, lápis de olho. Eu gosto desse aqui, da Avon. Ele é baratinho, mas é muito bom. E eu passo só até a metade do olho. Às vezes eu passo todo, mas normalmente eu passo só até a metade do olho. E aí a gente vai selar, pra ele não ficar escorrendo. Pra selar é simples, é só passar a sombra preta por cima. Agora, eu vou pegar um pincelzinho, se eu achar ele, achei. Esse aqui, ele é de esfumar. E eu vou pegar só um pouquinho dessa primeira sombra que a gente usou, que na verdade é o contorno, só pra gente dar uma esfumadinha aqui embaixo. Pra não ficar tão marcado. É só olhar pra cima e esfumar um pouquinho.
vendo que já dá um acabamento, fica mais bonito. Vamos de máscara de cílios. É só isso que falta nos olhos pra gente partir pra boca. Eu detesto colar cílios postiços, então eu só uso máscara de cílios e eu uso essa rosinha aqui. Ela alonga bem, é da Melu. E aí eu gosto mais de passar aqui no cantinho do olho, no finalzinho, do que no olho todo. E é aquilo, né? O básico que todo mundo deveria saber. Passar nos cílios de cima, olha pra baixo. Passar nos cílios de baixo, olha pra cima. Agora a gente vai pro batom e não tem como não ser o meu batom vermelho favorito. Ele é um batom mate, ele é até resistente, mas ele é um vermelho mais fechado. Eu não gosto de vermelho rosado, eu gosto de vermelho escuro. E ele é muito confortável na boca, não fica aquele mate ressecado, sabe? Ele é lindo. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Ah, amigas, eu também esqueci disso aqui. Esse aqui é o último passo da minha maquiagem. Na verdade, não o último passo. Eu uso ele antes de passar a máscara de cílios e antes de passar o batom. Então, eu esqueci, eu não vou passar agora porque eu vou literalmente tirar a maquiagem e dormir. Mas geralmente, quando eu vou sair, eu uso esse aqui e faz toda a diferença. Bom, amigas, esse foi o resultado da maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma maquiagem realmente pesada. A pele não é tão pesada, mas os olhos são bem marcados. Com a boca também. Às vezes eu mudo só o lip combo, ou então deixo o olho um pouco mais marcado, mas a base da maquiagem é sempre essa. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês reproduzam em casa. Eu acho essa maquiagem muito sexy. Muito sexy, muito bonita. Eu não consigo parar de me olhar quando eu tô usando ela, juro. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que você achou. É isso. Beijo!